Vamos para a palavra de Deus. Jonas capítulo 3. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. Eu quero falar com você hoje sobre um tema do desvio ao destino. Vamos repetir juntos no 3, 1, 2, 3. Do desvio. Você já teve a experiência de pegar um caminho errado? E de repente você percebeu que, ou por distração, ou por falta de conhecimento, você passou reto onde você deveria entrar. E aqui dentro da cidade é mais simples, é mais tranquilo. Mas quando a gente está numa pista, numa BR, aí o negócio complica. Até essa imagem que está aí de fundo, quando chega essa placa, para quem perdeu o lugar de entrada e chega uma placa retorno, parece que é um alívio. Graças a Deus, esse retorno está chegando. Mas quando você erra o caminho e percebe que errou, eu não sei você, mas gera uma espécie de uma indignação dentro da gente, o tempo perdido, o custo de ir lá na frente. Às vezes um retorno está tão longe e aí você se vê naquele lugar e aí você faz o aumento do trajeto, né? De repente você anda 10 quilômetros para achar o retorno, você já faz a conta, 10 para ir, 10 para voltar, mais o tempo que eu perdi, eu poderia chegar lá a tal horário e perdi esse tempo. Mas o que eu quero dizer nessa manhã é que é possível que às vezes alguém deliberadamente erre o caminho porque quis errar. E eu já fiz isso. Às vezes você olha para o GPS e o GPS te manda entrar num lugar e você diz, esse GPS está doido. Eu conheço o caminho. Eu sei que se eu entrar aqui e ir ali na frente, eu chego mais rápido. Então, às vezes, a gente desafia o GPS. Esse ano está fazendo 30 anos que eu saí da minha terra natal, lá de Joinville. E já aconteceu das vezes eu pensar que o mapa de Joinville, a mão das ruas, ela continua a mesma de 30 anos atrás. E de vez em quando eu quebro a cara, quando eu penso, vou entrar aqui, saio lá, e o lá não existe mais. O lá deixou de existir. E mesmo que o GPS fique mandando eu retornar, a gente insiste, porque não, é um conhecimento. E quando chega lá na frente, eu estou dirigindo e percebo que eu errei o caminho. E aí, eu não sei se você faz isso, eu fico bem quietinho, para ninguém dentro do carro perceber que eu errei o caminho. Então eu dou uma volta, sem ninguém perceber, e volto lá atrás, retorno, e aí pego o caminho de volta. Eu me lembro que uma vez, numa viagem de férias, a gente estava dentro do carro e quando a gente chegou bem próximo do destino, o GPS estava mandando, fica aqui, não saia daqui. E eu disse, não, mas eu sei que essa rua de trás vai sair lá na frente. E quando eu fiz isso, eu fiquei nessa rua de trás 3 horas parado. Porque eu decidi que, de repente, se eu desafiasse, eu chegaria mais cedo. Na vida também é assim. Às vezes, a gente erra o caminho. E quando isso acontece, nós temos um Pai, um Deus maravilhoso, que coloca diante de nós uma placa como essa, retorno. E muitas vezes a gente ignora isso. A história de Jonas, ela revela isso, de um homem que decidiu ir na direção oposta ao caminho do seu propósito, ao caminho que Deus tinha para ele. Ele decidiu não só ir na direção oposta, desviar não apenas o caminho, mas desviar o seu próprio coração daquilo que Deus tinha para ele. Quando você volta, eu li no capítulo 3, mas quando você volta no capítulo 1, versículo 1, o livro de Jonas começa assim, o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Olha que interessante, no mais absoluto silêncio, Jonas se aprontou.
Mas, diz o texto, foi na direção contrária, com o objetivo de fugir do Senhor. Então ele desceu até o porto de Jope, que é onde tem Tel Aviv hoje, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Ele comprou uma passagem, embarcou para Tarsis, e o versículo repete 2 vezes a mesma frase, a fim de fugir do Senhor. Aqui nós temos a história desse homem que deliberadamente decidiu errar o caminho. Decidiu tomar um caminho completamente diferente, andar segundo o seu próprio coração, segundo o seu próprio pensamento, rejeitando a direção de Deus. Eu tenho visto esse filme inúmeras vezes. Pessoas que muitas vezes precisam dar tantas voltas na vida. Eu tenho visto isso em muitas vidas, em muitos casamentos, em muitas famílias, onde parece que intencionalmente as pessoas ficam fugindo daquilo que Deus tem para elas e ficam dando voltas, voltas e voltas, porque endureceram seu coração. E o que nós temos aqui é um Deus que tem não apenas um chamado pessoal para Jonas, assim como tem para cada um de nós, mas a gente precisa entender que o chamado pessoal de Deus normalmente vai contra os nossos próprios desejos. E o chamado de Deus, quando Deus fala, pode ser de forma direta, mas de um modo geral o Senhor fala através das Escrituras. E é interessante isso, porque a gente erra muitas vezes, porque a gente sabe que está errado, mas a gente permanece naquele lugar. E quando erramos, ao invés de encontrar um retorno proporcionado por Deus, que é um Deus tão maravilhoso, imagine se eu estou fazendo uma viagem, erro o caminho, tenho uma placa dessa de retorno e eu continuo indo na direção completamente oposta. O custo, o tempo, todo o desgaste que isso iria me causar. E eu vou dizer uma coisa, muitos de nós conhecemos a vontade de Deus, mas conscientemente apostamos numa rota alternativa, uma rota do nosso coração. Sabe, uma pessoa que entregou a vida para Jesus não deveria considerar outra alternativa que não seja aquela que está na palavra de Deus. Jonas não apenas desobedeceu, mas Jonatas poderia ficar parado e desobedecer. Mas ele, além de desobedecer, ele fugiu daquilo que Deus tinha. E ao fugir de Deus, como se isso fosse impossível, né? Aliás, como se isso fosse possível fugir de Deus. Gente, é impossível fugir de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, isso não é uma má notícia. Essa notícia é uma notícia muito preciosa. Ele nos ama tanto, que vai atrás de nós e nos resgata. Ele nos ama tanto, que ele não nos joga numa lixeira. Ele nos ama tanto. Deus manda Jonas ir para Nínive, que ficava no Oriente. E ele pega um navio para Tarsis, que ficava no Ocidente. A viagem para Tarsis, para onde ele queria fugir, era 5 vezes mais longa do que a viagem para Nínive. Deus tinha um caminho curto para ele cumprir um propósito, e ele já de cara, no seu erro de trajeto, ele decide ir 5 vezes mais longe. Ou seja, não faltava a Jonas coragem, Jonas não estava com preguiça, Jonas estava disposto a enfrentar uma viagem 5 vezes maior. O problema era o coração dele, que decidiu errar o caminho. E a palavra de hoje aqui é para atingir 2 alvos. Todos vocês que estão aqui, inclusive eu, a gente está num desses 2. A primeira é a prevenção. Se você está no caminho correto, então essa palavra é para você se manter alerta e permanecer neste caminho, seguindo a direção de Deus, e não tentar produzir um próprio caminho. Mas essa palavra também se a primeira é de prevenção, é preventiva, a segunda é de correção, de restauração. Dar uma palavra para aqueles que erraram a direção e que esses possam retornar ao propósito, mesmo que isso lhes custe muito, voltar ao propósito.
Nessa manhã é como se Deus colocasse diante de muitos aqui uma placa de retorno e dissesse: está na hora de você retornar e voltar lá aonde eu te chamei, onde eu te atraí, onde eu falei contigo, e vamos recomeçar. E essa história de Jonas nos ensina algumas lições muito preciosas. E existem algumas lições aqui tão preciosas que desmancham o pensamento de muitas pessoas. E a primeira delas é: nem toda porta aberta vem de Deus. É impressionante como a nossa geração pensa assim: eu não quero saber o que a Bíblia diz, nem o que Deus fala, mas se a porta estiver aberta, foi Deus que abriu. Já ouviu isso por aí? Ah, não, se está dando certo, é porque é Deus que abriu a porta. Mas eu venho aqui, gente, eu não, né? Eu sou apenas um mensageiro, mas a mensagem aqui da palavra de Deus é real. Nem toda porta aberta vem de Deus. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Olha, nem toda porta aberta vem de Deus. Observe o versículo 3. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor, desceu ao porto de Jope, onde encontrou o navio, presta atenção, que estava de partida para Tarsis. Olha agora, comprou a passagem e embarcou, a fim de fugir do Senhor. Jonas queria desobedecer e, surpreendentemente, as coisas estavam dando certo. Ele desce para Jope e tem um navio que estava ali, de porta aberta, pronto a zarpar. Estava tudo certo. Ele vai perguntar pela passagem e alguém diz: tem lugar. Uau, que porta aberta. O mais impressionante, ele não tinha problema financeiro. Ele falou: quanto custa? Tanto, tá aqui. Pá! A porta do navio está aberta, a porta está aberta, mas essa porta não era uma porta aberta por Deus. Agora preste atenção, tudo estava dando certo. Estava tudo bem, está tudo certo. Ele sabia no fundo do coração dele, porque nós conseguimos ter essa consciência, essa convicção, mesmo que você tente ignorar essa verdade, lá no fundo você sabe que você está errado, você sabe que você está num caminho errado, você sabe que Deus não te quer nesse lugar, você sabe que não é por aí. Mas como as coisas estão dando certo, então a gente vai seguindo. E aqui a gente percebe como a ilusão das coisas à nossa volta são capazes de nos confortar, mesmo estando errado. Ele faz a coisa errada, ele desobedece a Deus e não acontece nada de imediato. É como se aquilo não fosse ter consequências. E é aqui que o diabo engana muita gente, porque o povo vai errando, você vai errando deliberadamente. E não existe uma consequência imediata. Então você vai se aprofundando naquilo. E é aí que muitas pessoas entram em vícios. Vícios de jogos, vícios de imoralidade, pornografia, drogas. De repente, esse homem, essa mulher, casada, casado, que tem uma família, de repente começa a flertar com uma ilusão fora do casamento. E parece que não existe uma consequência imediata. Está indo, está dando certo. As coisas continuam exatamente igual. E com a ausência das consequências, as pessoas vão se aprofundando naquilo. E muitos pensam que Deus não está se importando, que não é bem assim. Deixa a vida me levar. Eu sigo o meu próprio curso. Está tudo certo. Mas Deus falou com ele. E é interessante aqui porque Jonas não disse não. Isso aqui me choca. Jonas se aprontou. Olha só, Deus dá uma direção e quem está assistindo Jonas entende que ele vai responder ao que Deus está mandando ele fazer, porque ele se apronta. Bom, se ele recebe uma direção e ele se apronta, o texto diz que ele se aprontou, significa o quê? Que ele se aprontou para cumprir
a vontade de Deus, a direção, mas ele se apronta e vai para o lado oposto. É impressionante como nós temos a capacidade de, nos cultos dos finais de semana, de uma conferência como essa, a gente se aprontar e dizer, eu sei o que Deus quer, Deus está falando comigo todos esses dias, e eu estou pronto, mas na segunda-feira, prontinho, vai na direção contrária. Vira as costas para aquilo que Deus está falando. Eu não sei quem está aqui desde sexta-feira, mas não é possível que você não está percebendo o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. E aí é o nosso momento de nos aprontarmos e seguir a direção de Deus. E muita gente vai no caminho contrário. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas sistematicamente vão no caminho contrário. Ele ouve Deus falar, ele não liga, as coisas estão dando certo e ele é capaz de dizer para os outros que Deus abriu essa porta. É como se Jonas entrasse no navio e disse, uau, Deus falou um negócio comigo, mas graças a Deus que ele se arrependeu, porque olha, está dando tudo certo para mim. Meu irmão, isso é uma ilusão. Não é porque existem coisas que você está acessando, que você está se dando bem, que Deus está nisso. O que importa é o que Deus está falando. Estava dando tudo certo para Jonas. Navio, passagem, dinheiro. E ainda os marinheiros disseram para ele, olha, você está cansado? Eu estou meio cansadão. Então desce para o porão e lá tem uma suíte para você com uma cama king size. Você pode, não importa se você deita de comprido ou de lado, a cama tem o mesmo tamanho. É 2 metros para lá e 2 metros para cá. Dorme tranquilo. E ele diz, graças a Deus que Deus desistiu dessa loucura. Graças a Deus que eu posso viver a minha vida. E graças a Deus que eu acredito Deus tenha até se arrependido do que me falou e agora está até me abençoando. E a gente chama o nosso erro, as nossas falhas, a nossa fuga de Deus. A gente tem tanta cara de pau que a gente ainda diz que é Deus que está fazendo. É Deus que abriu a porta. Só tem um problema no texto. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. Quando você planta desobediência, você vai colher consequências, ainda que não sejam imediatas. Mas elas virão. Olha o que Salomão escreveu em Eclesiastes 8:11. Visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Por que inteiramente disposto? Porque o juízo, segundo o texto aqui, não é executado logo que a má obra é feita. É como se a gente tivesse a impressão de que nós estamos errando. E como não existe uma consequência imediata, então o nosso coração, ele declina ainda mais para fazer o mal. É mais ou menos assim, já que não tem consequência, eu vou seguindo. Eu sei que estou desobedecendo a Deus, porque você sabe, mas eu estou suave na nave. Eu estou tranquilo. Mas eu preciso lembrar a você a palavra de Deus. E a palavra de Deus não cai por terra. O mundo passa, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Quantos amam a palavra de Deus, digam amém. Bom, se você ama, se você negasse e ficasse quietinho, talvez eu não lesse o próximo. Mas já que você disse que ama, então você tem que amar a Bíblia toda. Gálatas 6, 7 e 8. Diz assim, não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, dos desejos, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Você pode dizer para alguém que está aí pertinho de você? Não se engane. O que você planta, você vai colher. Ah, pastor, isso aí é coisa do Velho Testamento. Meu irmão, isso aí é Gálatas, Novo Testamento. O princípio é o mesmo. O que eu tenho que fazer é que se eu tomei um caminho errado, eu devo voltar o quanto antes.
segunda lição que eu tiro aqui de Jonas. Existem tempestades que vêm de Deus para nos... Observe o texto, Jonas, capítulo 1, versículo 4, em diante. O Senhor, porém, enviou... Quem enviou? Quem enviou, gente? O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte. Caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Com muito medo, os marinheiros que serviam aqueles deuses pagãos clamavam a seus deuses para que os socorressem, lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente lá no porão. Então o capitão desceu para falar com ele, chacoalhou ele, imagino eu, e perguntou: como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se, ore aí para o seu Deus, sei lá qual que é o seu Deus, quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Nem toda tempestade é disciplina de Deus. Vocês lembram que Jesus enfrentou uma tempestade, aliás, mais de uma, mas numa delas, ele estava indo cumprir um propósito na terra de Gadara. E aquela tempestade se levantou, mas Jesus estava na rota certa. E quando você está na rota certa, você tem uma garantia de que ele acalma o mar e aquieta o vento. Mas existe aquela tempestade, meu irmão, que você não está indo cumprir o propósito. Aliás, você está fugindo de Deus. E agora Jonas está nessa tempestade, uma tempestade de juízo lançada pelo próprio Deus. E é aqui que o negócio que estava dando super certo começa a ruir, a cair, o negócio fica sério. A insistência dele na desobediência destrói não somente a sua vida, mas destrói quem está com você. Porque aquelas pessoas, aqueles marinheiros tiveram que jogar toda a carga fora. Olha o prejuízo. Estavam prestes a morrer. Por quê? Porque tinha um cidadão ali fugindo de Deus. Quantas vezes acontece a mesma coisa dentro dos lares? Os filhos têm que pagar por aquilo que os pais estão fazendo. Como isso gera um ambiente de destruição. E às vezes pessoas que não têm nada a ver comigo sofrem as consequências das minhas atitudes erradas. E quantos de nós que tomamos atitudes erradas, e muitas delas às vezes destroem casamento, destroem famílias, destroem filhos, destroem amigos, destroem o trabalho, os negócios. E mesmo que o pecado não seja denunciado, mesmo que ninguém saiba, a consequência virá. E agora Deus está ali e começa um tratamento com Jonas. Jonas está sendo sacudido por Deus. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Quando Deus começa a te sacudir, mas a gente entende, é aqui que é o negócio. Deus não queria matar Jonas e Deus não quer matar você. Deus pode até te afligir, mas é para te trazer de volta para o propósito e para o caminho. O salmista, no Salmo 119, versículo 71, ele entendeu isso. Ele diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Deus te ama tanto, 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 que Ele não te entrega aos teus próprios enganos. Como um pai perfeito, Ele faz tudo, absolutamente tudo, para nos trazer de volta. E isso me traz uma segurança preciosa, que eu não sou um objeto descartável, mas eu sou um filho de um Deus que ama, e Ele corrige aqueles que Ele ama. Isso é tão maravilhoso. Vocês lembram da história de Pedro? Quando Jesus vai prever ali, dizer: olha, todos vocês vão me negar e vão me abandonar. E Pedro bate no peito e diz: eu nunca te negarei. E Jesus diz para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes hoje, antes que o galo cante 2 vezes. E ao invés de Pedro baixar a bola e ficar humilde, não. Ele vai falar em Marcos 14, 31. Pedro, porém, insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E o que acontece ali é que Pedro vai negando Jesus sistematicamente. E um pouco mais abaixo, nós estamos em Marcos 14, 31, no 14, 71, diz: o galo cantou pela 2ª vez, e Pedro lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito:
antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Deus sabia que precisava quebrantar aquele orgulho de Pedro. E agora Pedro é pego nas suas próprias palavras. Pedro é pego no seu próprio desvio do caminho. Mas Deus sabia como trabalhar com Pedro. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus sabe como trabalhar com você. Deus sabe. Deus é especialista nisso. E essa história de Pedro revela que Deus sabe como fazer uma pessoa voltar ao lugar de retorno. Dar meia volta. E no caso de Pedro, Jesus usou um galo para fazê-lo lembrar. E Jesus é especialista nessas coisas. Existem tempestades que vêm de Deus para nos deter. Talvez isso seja uma resposta para alguém nessa manhã. Pastor, eu estou passando uma tempestade. Responda para você mesmo. Você está passando uma tempestade no propósito? Se for, o mar vai se acalmar, a tempestade vai passar. Mas se você está enfrentando uma tempestade porque você está no caminho contrário, deixa eu lhe dizer, o navio pode despedaçar, mas Deus vai te trazer de volta. Outra coisa extremamente interessante aqui, como essa palavra, reconhecer a culpa não significa arrependimento. Vou repetir isso. Reconhecer a culpa não significa arrependimento. Jonas está cercado de gente pagã que serviam a outros deuses. Então, o que eles vão fazer? Dentro do costume deles, vamos lançar a sorte para ver. Isso aqui está fora do normal. Isso aqui não é normal. E não era mesmo. Vamos lançar as sortes aqui para ver, segundo o costume deles, para ver quem que está errado nesse negócio. E aí eles giram, sei lá o quê, e aí o negócio aponta para Jonas. Eles vão perguntar, viu, cara, quem é você? Qual é a tua profissão? Qual é o teu nome? De onde você vem? O que está acontecendo? Eles se preocupam. Agora Jonas se torna esse homem misterioso. E o mais interessante em Jonas, que ele não tem a menor dificuldade de admitir a culpa. Se arrepender é outra coisa. E observe o que diz Jonas 1,12. Jonas respondeu, jogue-me no mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa tempestade terrível é culpa minha. Gente, fica tranquilo. É para admitir a culpa? Pronto, admito. Mas isso não significa que você se arrependeu. Admitir a culpa é uma coisa. Se arrepender é outra. E é nesse momento, aqui, que ele admite a culpa. Mas você não vê nenhuma oração de arrependimento. Ele fala para os homens, mas não fala com Deus. Ele diz, é eu mesmo, é comigo. Eu admito a culpa. Mas admitir não é arrependimento. E quantas pessoas, diante das consequências graves dos seus erros, são até capazes de admitir a culpa, mas não conseguem se arrepender e deixar aquilo para trás. E aí vivem uma vida de culpa. E aqui existe pelo menos 2 coisas. Quem reconhece a culpa e se arrepende é restaurado. Porque o arrependimento tem 2 verbos, confessar e deixar. Olha o que diz Provérbios 28:13. O que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas tem aquelas pessoas, e talvez seja você, que reconhece a culpa, aceita a culpa, se agarra à culpa e não consegue mais sair do lugar. E é capaz de levantar a mão e dizer, viu, me joga no fundo do mar. A culpa é toda minha? Pessoas que vivem arrastando culpas como se fossem correntes com bola de ferro, amarradas na canela, para cima e para baixo. Um peso, vivendo uma vida de culpa por um erro que cometeu, por uma falha que cometeu. Admite a culpa, mas não é capaz de passar por um processo de arrependimento e restauração. Muitas pessoas que estão num ciclo emocional de dor infinita.
não conseguem se livrar daquilo e vivem se punindo por algo, onde a culpa se transformou na sua bandeira. E o salmista estava se sentindo assim. E ele vai dizer que a culpa estava consumindo seus ossos. Ele estava ficando doente de culpa. E olha o que ele escreve no Salmo 32:2, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Olha o que ele vai dizer, o relato dele. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então, porque a culpa ele já tinha, então reconheci diante de Deus, olha o arrependimento, reconheci diante de Deus o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por isso, seja livre da culpa em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa manhã? A culpa é sufocante. É sufocante. Você continua respirando, mas parece que você está se afogando. Quem aqui já fez aquele exame da ressonância magnética, que entra dentro do tubo? Quem aqui já fez? E eu cheguei lá para fazer meu exame, tinha umas 100 pessoas esperando. Eu falei, eu não vou sair daqui hoje. E a enfermeira passou e falou, quem quer fazer o exame sem sedação? Já é o próximo. Levantei a mão. Opa, comigo. Me colocaram no tubo. Me jogaram lá dentro. E eu fiquei com aquele negócio aqui, ó, pertinho de mim, lá dentro. Aí começou a fazer os barulhinhos. E me veio na minha cabeça, eu no mar, na praia, e de repente eu começo a me afogar. Olha que loucura! Eu disse, Jesus, o inimigo entrou na máquina. E começou a me dar um. Mas eu fiquei respirando, mas me afogando. Eu fiquei. Foram os 15 minutos mais longos de toda a minha vida. Da próxima vez eu vou pegar a senha dos 100. Eu passo aqui, se sair essa semana tá bom, eu fico esperando. É impressionante. Respirando, mas parece que estava se afogando. Eu sei que não acontece isso com vocês. Mas olha o que diz o salmista no Salmo 38:4. As minhas culpas são como um fardo pesado e insuportável. E Jesus está dizendo, ei, o meu fardo é leve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa a culpa aqui hoje. Deixa a culpa aqui hoje. Deixa a culpa aqui hoje. Porque o fardo de Jesus é leve. Sufoco. Olha o desespero desse versículo. Culpas me afogam. Fardo pesado. Insuportável. Muitos, por um sentimento de culpa, abandonam a igreja. Ou começam como Pedro, corroído pela culpa, a seguir Jesus de longe. Vai. Mas assim, não adianta. Tem muita culpa envolvida. Deus não mandou, escute isso em nome de Jesus. Deus não mandou a tempestade para matar Jonas. Deus não mandou a tempestade para matar você. Deus queria restaurar Jonas. Deus quer restaurar você. Deus não quer eliminar quem errou. Escute bem o que eu vou lhe dizer, receba essa palavra. Você não é o problema para Deus. O seu pecado é o problema para Deus. Sai o pecado, fica você. O pecado tem que ir para o ralo, mas você sai limpo e purificado pelo sangue de Jesus. Se você está sujo, a sujeira não é você. Se você está sujo, lave-se. Salmo 51, versículo 2, Davi diz assim, lava-me. Eu quero que você leia comigo esse. 1, 2, 3. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me.
Coloca a mão no seu coração e diz: Senhor, me lava de toda a culpa e me purifica de todo o pecado. Não aceite a punição da vida. Alguns pensam que... Preste bem atenção. Ó, Deus está falando aqui nessa manhã, viu? E é contigo mesmo. Alguns pensam que se abandonarem as suas famílias será melhor. Alguns pensam que se tirar a própria vida vai trazer alívio para aqueles que amam, que o amam. Mas não é verdade. Não aceite isso. Jonas diz: a culpa é minha, me joguem fora, me joguem no mar. Me joguem para a morte, chega. Mas Deus não queria isso. Ele aceita a culpa, mas não se arrepende, não queria voltar ao caminho. E arrependimento é necessariamente voltar a fazer as coisas certas. Paulo escrevendo diz em 2 Coríntios 7,10, pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento, que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas do mundo produzem a morte. Deus não quer matar você. Jonas pensou que era o seu fim. Finalmente, uma quarta lição, Deus usa o peixe para mudar o destino. Olha o que diz Jonas 1,17. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Ó, eu vou falar uma coisa para você. Para você acreditar que um homem ficou vivo dentro de um peixe por 3 dias e 3 noites, você é louco. Você está nesse nível de doideira, não? Pois bem, eu acredito. Eu acredito porque está na Bíblia. E se a Bíblia falasse que Jonas que engoliu o grande peixe, eu ia acreditar também. E se a Bíblia falasse que Jonas secou o mar no canudinho, eu ia falar: glória a Deus, olha o que Deus faz. Porque é o Senhor que faz. Eu vou dizer uma coisa. Um Deus que forma uma criança dentro de uma barriga de uma mãe, faz crescer, se formar lá dentro, mantendo essa criança viva por 9 meses. Quantos meses? 9. O que é ficar 3 dias na barriga de um peixe, gente? O Jonas que ia morrer, agora está vivo. Essa é a sua história. Olha você respirando aí. O que ia morrer agora está vivo. E quando Deus está tratando alguém, receba essa palavra de ânimo. Quando Deus está tratando alguém, não existe nada ruim que não possa piorar. Quando Deus está tratando alguém, mas eu quero lhe dizer que se estiver piorando no tratamento de Deus, é porque está melhorando. Olha que loucura. As coisas mais difíceis podem ser a manifestação da graça de Deus na vida de alguém para resgatar essa pessoa. Jonas ficou 3 dias lá dentro do peixe. Se eu fosse dar um nome para esse peixe, eu daria um nome, eu ia botar uma placa nele. Meu nome é misericórdia. Meu nome é graça. O peixe engole. Está lá dentro do peixe, no fundo do mar, não tem luz, escuridão total. E às vezes o ventre do peixe, para alguém, pode ser a solidão de uma UTI. Porque lá nesse lugar, eu já vi muita gente se lembrar de Deus. Às vezes pode ser a solidão do fim de uma família. E ali as pessoas se lembram de Deus. Às vezes pode ser por causa de uma falência completa. E ali as pessoas se lembram de Deus. Jonas está sozinho. Jonas está sozinho. Ele está sozinho. 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 Será? Justamente de quem Jonas estava fugindo. De Deus. Deus estava com Jonas. É quando não sobra mais nada. E você lembra que tudo que você tem é Deus.
justamente quem ele estava fugindo. É esse que estava com Jonas. Deixa eu falar uma coisa para você, dar uma notícia maravilhosa. Não tem como escapar. Você está aqui. O salmista chegou num ponto que no Salmo 139, versículo 7, ele diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Porque se eu subir aos céus, tu está lá. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá está. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Que lindo! Escute, o peixe de Deus pode mudar o destino. O Deus de quem você quer fugir é de fato o único que você tem de verdade. Mas deixa eu sempre lembrar você, Deus não quer te matar. Deus te ama demais. Finalmente, Salmo 66, versículo 10, o salmista diz assim: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinastes como a prata. Olha o que Deus fez. Fizeste-nos cair em uma armadilha. Sobre as nossas costas pusestes fardos. Deixastes que homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Agora leia a última linha comigo. Mas nos trouxeste para um lugar de fartura. Deus está dizendo, é eu que fiz, a tempestade eu mandei, mas eu tenho um objetivo, é fazer você ser farto da minha presença e da minha vontade na sua vida. Ele está lá dentro do peixe. Estou quase terminando, quase. E aí o versículo diz assim, então... Ai, que lindo. Eu amo o então, gente. Então na Bíblia. Então, Jonas 2:1. Então, de dentro do barco. Não. De dentro do peixe. Jesus orou ao Senhor. Agora é dele. Desculpa, Jonas orou, né? Jonas orou ao seu Senhor. Não orou quando deu as costas para Deus. Parece a sua história, não parece, não? Eu fui fazendo, pastor. Não orou quando fugiu. Não orou dentro do navio. Não orou na tempestade. Não orou quando foi jogado na água. Mas dentro do peixe ele orou. E ali ele se arrependeu. Dá até para dar um glória a Deus. Tá doido, hein, Jonas? Pois é, mas essa é a nossa história. A gente afunda. E não é eu que inventei isso, não. Vamos pegar só uns pedacinhos da oração de Jonas, distribuído nos versículos. Põe ali para mim. O próximo. Em minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste. Ele está lá dentro do peixe. Nas profundezas do oceano me lançastes. E afundei até o coração do mar. Versículo 5. Como é que começa? Afundei de novo. Debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. O 6 como é que começa? Afundei ele os alicerces dos montes, até os alicerces dos montes. Quando minha vida se esvaía, lembrei do Senhor e a minha oração subiu a ti em teu santo templo. Uma vida longe de Deus afunda e vai afundando. Pergunta para quem está perto, está afundando ou está subindo? Finalmente Jonas estava arrependido. E aí ele vai lembrar, e eu quero terminar com isso. Eu quero que você traga a sua memória agora. Olha como é que Jonas termina a sua oração. Versículo 9. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão. Cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o... Deixa eu dividir isso aqui em 2 pedaços. O primeiro, oferecerei sacrifício a ti com cântico.
Você tem ideia do que é isso aqui, não? O que é oferecer sacrifício de cântico? O que é isso? É cantar, mesmo quando Deus manda você fazer uma coisa que você não quer. É cantar, mesmo quando as coisas estão difíceis. É quando o cântico se torna em um sacrifício. Sacrifício. E é interessante que os crentes, quando enfrentam as dificuldades, as tempestades da vida, ao invés deles cantarem, eles substituem o cântico por murmuração, por reclamação. Cantar quando as coisas não estão bem é um sacrifício. Mas olha a segunda parte. Cumprirei todos os meus. Você lembra dos seus votos? Você lembra? Você lembra dos votos que você fez no dia do seu casamento? Você lembra? Você lembra dos votos que você fez quando você viu a sua família sendo despedaçada e você disse: Deus, me ajuda com a minha família, para que toda a minha família te sirva. Você sabia que isso é um voto? Você se lembra disso? Você se lembra das vezes que você pediu para que Deus te atendesse e então você mudaria? Você lembra? Você sabia que isso é um voto? Das vezes que você disse que se Deus te atendesse, você usaria os teus talentos e os teus dons. Isso é um voto. Quantos votos você fez? Você lembra? Você lembra dos seus votos? E se você responder, não, pastor, não lembro, pois bem, Deus lembra de cada um deles. Qual que era o voto principal de Jonas? Se Jonas era um profeta de Deus, ele fez um voto diante de Deus, de ser um profeta segundo a boca de Deus, de obedecer o chamado de Deus, de ir aonde Deus o enviasse. Mas ele decidiu quebrar o voto no meio do caminho. Decidiu não pegar o retorno. Mas agora, ele estava num lugar onde ele disse: eu vou cumprir todos os meus votos. Eu vou cumprir. Talvez seja o que Deus queira ouvir de você nessa manhã. Jonas agora estava arrependido. Estava alinhado para voltar ao caminho de Nínive. E agora Jonas chega em Nínive. E ele prega para uma cidade. Ele entra numa porta e vai sair na outra. E esse trajeto leva 3 dias. E toda aquela cidade se converte a Deus. Toda aquela cidade se converte ao Senhor. Nínive inteira se converte ao Senhor. Porque Deus trouxe de volta um homem. Porque Deus colocou uma placa de retorno. E disse: o retorno é aqui, você vai entrar nele hoje. Porque eu tenho uma obra, eu tenho um plano. E eu me lembro de todos os votos que você fez quando você estava no ventre do peixe. Quando você estava na tempestade. Quando a escuridão parece que cegou. Quando você estava vivendo um momento de trevas. Está na hora do retorno. Uma cidade inteira se converteu. Porque Deus não estava ali só para resgatar um profeta. Deus estava ali para resgatar um homem. Deus está aqui para resgatar alguém. Eu quero que você fique de pé, eu vou terminar. Jonas orou. Jonas 2:10. Então, eu amo então, gente. Então, o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Só quero lembrar você que Nínive não tem praia. Ele saiu e teve que ir andando. Para cumprir o propósito. Ele pegou o caminho do retorno. Há um propósito. Deus falou na sexta-feira: eu vou fazer uma coisa nova. Deus disse ontem: está na hora de romper.
Deus está dizendo hoje, há uma placa de retorno que eu coloco na sua frente. Obedeça a minha palavra, a minha voz, o meu chamado. Volte, porque eu tenho uma obra grandiosa a realizar na sua vida. Isaías 55:6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o seu Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. O seu perdão. Eu quero terminar perguntando: como estão os seus caminhos? Você saiu da rota? Os teus erros te levaram para longe de Deus? Mas essa manhã é uma manhã de deixarmos as nossas culpas, de nos arrependermos dos nossos pecados. Um dia Jonas estava morrendo no fundo do mar. No outro, Jonas estava pregando para uma cidade inteira. Porque é assim que Deus faz. Porque Jonas encontrou o retorno. Porque Jonas encontrou o retorno. Existe um lugar na presença de Deus. E aí, quando Jonas é vomitado na praia e ele se levanta, Deus vai falar com ele. E aí eu quero terminar por onde eu comecei, Jonas 3, do 1 ao 3. Depois disso, depois que o peixe o vomitou, o Senhor falou com Jonas pela... Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive. A mesma mensagem. Transmita a mensagem que eu lhe dei. Olha que coisa mais libertadora. Desta vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor. Deixa eu falar aqui para alguém. É a segunda vez que Deus está falando com você. Desta vez, obedece. Desta vez, obedece. Desta vez, obedece. Eu quero terminar, eu quero fazer uma oração. Eu queria que você fechasse teus olhos. Eu gostaria que você trouxesse à memória todos os teus votos. Que você reconhecesse que você está seguindo Jesus de longe. Que você deliberadamente está buscando o teu próprio caminho. É possível até que tenha portas abertas aí, mas Deus não está nelas. O Senhor te ama e eu quero provocar você a fazer um voto nessa manhã de reconciliação. Ah, Senhor, se Tu me trouxer de volta, eu quero Te servir de todo o meu coração. A mão de Deus, cheio de graça e de verdade, te alcança nessa manhã. Te lava dos teus pecados, te lava das tuas culpas. E Ele diz para você, segunda vez: cumpre o meu propósito. Eu te chamei, eu te busquei. Olha o que Deus está dizendo para você. Eu não quero matar você. Você é uma filha preciosa. Você é um filho precioso. Eu quero te trazer de volta. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração. Diz para Ele: Senhor, essa conferência está acabando. Eu não quero ser o mesmo amanhã. Senhor, nós te amamos tanto. Tu é tão maravilhoso, o teu nome é exaltado. Que privilégio nosso, Senhor. Que privilégio nosso. Nessa manhã, uma mesa preparada.
Tu está sentado na ponta da mesa. A gente se aproxima, a gente senta e tu diz: tomai e comei. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Esse é o meu sangue que foi derramado por você. Nesse lugar você é purificado. Você é lavado. Nesse lugar há uma esperança de retorno. Jesus te ama. De olhos fechados, perceba Jesus olhando para você. Jesus tocando uma das suas mãos e dizendo: vem comigo. Vamos lá atrás. Vamos recomeçar onde você pegou o desvio. Porque eu não tenho desvio para você, eu tenho destino para você. Se renda. Deixa Ele te conduzir. Fazer nova todas as coisas. Pai, nós te bendizemos. Nós te exaltamos.